A paz, queridos, eu sou a pastora Lorena e eu quero trazer uma meditação para você. E a meditação de hoje no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre a cura de Naamã, o exército, o comandante do exército da Síria. E a Bíblia fala que ele era vitorioso em suas batalhas, porém sofria de uma terrível doença de pele. E no versículo 2 ele diz assim: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia essa menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Vamos parar para pensar aqui, irmãos. Essa menina vivia na sua casa. A Bíblia diz que ela era uma menina, ela não era uma mulher, ela era nova, uma menina. Ela estava em sua casa. A Bíblia não fala o contexto da história dela, mas vamos visualizar, vamos imaginar aqui. Ela estava na sua família, com seus amigos, seu pai, sua mãe, sua rotina, trazendo para hoje seus estudos, seu convívio, a proteção do seu lar, a comida que ela gosta, enfim, ela estava vivendo a vida de menina. E de repente, numa guerra, ela é raptada, ela é feita prisioneira e agora ela se torna escrava da esposa de quem sequestrou ela. Ela se torna escrava da esposa do sequestrador. Agora pensa no contexto dessa menina. É um momento difícil da vida dela. Um momento não, ela está vivendo dificuldade na vida dela. Era uma pessoa que naturalmente ela teria que odiar, né? Odiar, porque foi ele que fez isso comigo. Mas ao invés dela se amargurar, ela se deixa usar por Deus. Eu quero ir para um outro lado desse texto que diz, que eu pensei numa reflexão, que o título na verdade é Servindo a Deus em Tempos Difíceis. Como é difícil, né, irmãos? Como é difícil a gente servir a Deus quando a gente não está bem, quando a nossa cabeça não está bem, quando as nossas emoções não está bem, não está equilibrado. Eu não estou falando, eu não prego isso, ao contrário. Eu estou pregando uma expectativa de vida, de produtividade, de um serviço que não para, que não pode parar nunca, que não pode descansar. Não estou falando disso. Muitas pessoas hoje, inclusive, estão desistindo do seu chamado, de qualquer coisa que estão fazendo ou do trabalho, estão ficando adoecidas porque enquanto estavam cansados não pararam para descansar. E porque não pararam para descansar, chegou uma hora que o seu corpo físico, a sua mente, as suas emoções não suportaram mais. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida que o próprio Jesus já disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou dizendo de fases difíceis na nossa vida que a gente passa, que a gente vive, e que às vezes aquilo ali tudo mexe conosco. E aí eu te pergunto: você serve a Deus nesse tempo de dificuldade? Você dizer para Deus assim: Senhor, olha, agora eu não posso porque eu não estou bem. É como você dizer para um amigo assim: olha, você só conta comigo para as coisas boas. Só conta comigo quando eu estiver bem. Quando eu não estiver bem, você não conta comigo, não. Seja sincero consigo mesmo. Você quer uma amizade assim? Você quer um amigo que seja assim? Olha, você só pode contar comigo quando eu estiver bem. Ou seja, a nossa vida ela é muito movimentada, muitas coisas acontecem, muitas notícias, muitas situações e coisas vão acontecendo e de repente você fala: será que eu posso contar com esse meu amigo ou não? Pessoas oscilando o tempo todo, relacionamentos que oscilam, um dia a pessoa está bem, outro dia a pessoa está mal. Mas fato é que ao invés de você olhar para as pessoas, eu quero que você olhe para si. Será que você é esse oscilante no seu relacionamento com Deus? Porque pensa, você se relacionar com o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, você não sabe como é que ele vai acordar naquele dia. Você vai acordar com bom humor, você vai acordar com mau humor, se naquele dia você vai poder falar com ele, você não vai poder falar. Horrível isso. Agora pensa em Deus a seu respeito.
Será que Deus pode contar com você, ainda que em tempos de aflição, ainda que em tempos difíceis? Gente, quando Deus tirou o povo lá do Egito e estava enviando para a terra prometida, a promessa de Deus é: eu vou tirar vocês da escravidão, vou levar vocês para o deserto para vocês fazerem uma festa no deserto. O deserto era tempo de festejar, era para eles festejarem o quê? Já não somos mais escravos, estamos no deserto, passando pelo deserto para chegar na terra prometida. Mas ao invés das pessoas entenderem isso, eu anotei, ao invés das pessoas entenderem aquilo que Deus esperava, eles começaram a murmurar, a reclamar. E a murmuração fez uma geração morrer, irmãos. Deus queria para eles a formação de uma nação, Israel de Deus. Mas eles não entenderam, e ao invés de olharem para frente, ao invés de permanecerem fiéis a Deus, mesmo em meio à escassez, eu não quero maná, eu quero outra coisa, eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas eu estou caminhando em direção ao propósito de Deus, eu estou passando por dificuldade, estou passando por aflições, ok, mas eu estou caminhando em direção ao propósito de Deus, e o propósito de Deus é que no final da vida eu alcance o céu. Mas existem pessoas que ao invés de focarem no Senhor, estão focando na terra, e ao invés de glorificarem a Deus, estão reclamando. Eu te pergunto, até quando isso aí vai durar? E no meio dessa trajetória, você já passou por experiências assim? Quando você está passando por uma determinada situação, e aí vem alguém para você e fala assim: você pode me ajudar? Com o quê? Meu problema é esse. A dificuldade que você mesmo tem. A vontade de olhar para Deus e falar assim: tá brincando, né, Jesus? Por que Deus faz isso com a gente? Quantas vezes isso aconteceu comigo, irmãos? Por que Jesus faz isso com a gente? Porque apesar de, na minha vida, talvez eu ainda não tenha alcançado aquilo que eu quero alcançar, o que eu espero de Deus de alcançar, existe uma verdade bíblica sobre aquilo ali. Então eu não vou pregar a minha vida, eu vou pregar o que a Bíblia fala para aquela pessoa. Irmãos, pessoas estão sedentas de Deus, mas quando encontram você, que a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, estão encontrando águas amargas. Águas amargas fluindo do seu interior, águas de Mara, que significa amarga. Há uma responsabilidade: edificar, servir, fazer o nome dele conhecido. E aí eu te pergunto, você está tratando com Deus e as coisas de Deus assim como você gostaria de ser tratado e que as suas coisas fossem tratadas? Será que Deus pode contar com você, ainda que em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez? Será que Deus pode contar com você? Nós somos espirituais, mas muitas pessoas estão se tornando, almáticas, e elas vivem conforme as suas emoções, e as nossas emoções oscilam. Mas o Espírito de Deus não é oscilante. E apesar daquilo que eu estou sentindo, ou de como eu estou me sentindo, o nosso Deus, ele continua digno de ser louvado, de ser adorado. Nós somos filhos, nós somos servos de Deus, e ele precisa ser servido, ele quer ser servido da maneira que ele planejou para nós. Amém? Deus te abençoe.